E aí, meu povo, bora lá, gente, para mais uma aula. Pessoal, antes da gente iniciar aqui, eu queria pedir a vocês, ao longo da aula, se vocês se identificarem, gente, com o estilo de aula que eu dou, com o ensino, dá uma curtida, uma moralzinha aí, né, gente? Não custa nada. E também se inscreve para poder assistir mais videoaulas, perfeito? Faz um comentário também para ver se a gente tá, pessoal, no caminho certo. Beleza, gente? Então, como eu costumo dizer, direto ao assunto. O tema da nossa aula de hoje está aqui, ó. DNA. DNA, sigla que significa A, ácido, D, desoxirribo, N de nucleico. Ácido desoxirribonucleico. Gente, o DNA ele consiste numa macromolécula orgânica, molécula grande, bastante grande, comparado com outras, e que apresenta caráter ácido. É importante a gente dizer isso, ok? A gente sabe também que o DNA ele controla todo o funcionamento celular. Isso aí já é do senso comum, né? Onde é que a gente encontra o DNA? Nos procariontes, lá nas bactérias, elas não possuem o que, gente? Núcleo. Então o DNA está disperso no citoplasma, numa região chamada nucleoide, certo? Está disperso no citoplasma. Já nos eucariontes, nas células eucarióticas, como a nossa, as plantas, fungos e tantos outros, nós encontramos o DNA no núcleo, certo? O núcleo ele vai abrigar, vai alojar esse DNA no interior dele. O DNA a gente também encontra no interior das mitocôndrias, o chamado DNA mitocondrial, e também encontramos DNA, no caso de células vegetais, nos cloroplastos. Ok? Pessoal, próximo tópico. A relação entre cromossomo, DNA e gene. Vamos entender onde é que o gene se localiza aí para a gente poder definir, conceituar melhor o gene. Muita gente confunde isso. Então presta atenção. Imagina que eu pego um pedacinho do cromossomo aqui, certo? Esse cromossomo duplicado aqui. Mas podia ser um cromossomo simples, um filamento de cromossomo apenas. Tirei um pedacinho dele e a gente vai encontrar uma estrutura assim, ó. O que seria essa estrutura? Vocês vão observar uma fita que se enrola aqui, ó, em estruturas arredondadas. Essas estruturas arredondadas, cada uma delas apresentam proteínas que nós chamamos de estonas. Ei, presta bem atenção, gente, vem cá. Essas proteínas aqui, elas existem, na verdade, em 8 tipos. Existem os 8 tipos de estonas. Então, cada estrutura arredondada dessa não corresponde a uma proteína. Eu já vi muita gente errar isso. Em cada estrutura dessa existem 8 tipos de proteínas. É uma estrutura de octâmero, perfeito? Então, muito importante saber isso. Então, gente, essa fita que está aqui, ó, enrolada, associada a essas proteínas estonas, nada mais é do que o nosso DNA. É o DNA que está aí se enrolando nessas proteínas e que está presente lá nos cromossomos, beleza? Pessoal, e onde é que está o gene nessa história, Afonso? Olha para cá. Essa fita de DNA, ela é assim, ó. Ela tem uma estrutura de dupla hélice. Ela apresenta 2 fitas entrelaçadas, formando uma estrutura helicoidal. Perfeito? Um pedacinho, olha para cá, gente, olha, dá um zoom aí para poder entender. Um pedacinho aqui dessa fita aqui, dessa estrutura helicoidal, esse pedacinho corresponde ao gene. Então, se eu tirar um pedacinho aqui, esse pedaço aqui da fita, corresponde justamente ao gene. Então, você tem o gene como sendo uma porção da molécula de DNA, certo? Que está associada também às estonas aqui, esse DNA, que está no cromossomo. Beleza, pessoal? Só para a gente recapitular isso. Tem uma aula lá na minha playlist de cromossomos que detalha melhor tudo isso que eu estou falando. Perfeito? Eu disse a vocês que a estrutura helicoidal. Ei, pessoal, sabe quem descobriu essa estrutura helicoidal? Rosalind Franklin, já falecida de câncer. E a Rosalind, ela foi a descobridora dessa estrutura helicoidal. Ao contrário do que muita gente pensa,
Watson e Crick não descobriram a estrutura helicoidal. Eles descobriram, sim, a estrutura tridimensional do DNA. Perfeito? É diferente. Eles descobriram que o DNA tem uma estrutura tridimensional em forma de caracol que vai se enrolando, certo? E esse DNA ele apresenta unidades, monômeros, que nós chamamos de nucleotídeos, vamos aprender agora aqui, certo? Esses nucleotídeos estão ligados por pontes de hidrogênio. Então eles descobrem tudo isso, que essas duas cadeias aqui são duas cadeias polinucleotídicas, certo? Cheias de nucleotídeos que vão se unir por pontes de hidrogênio. A gente vai falar nisso, certo? Então, na verdade, todos esses detalhes da estrutura do DNA tridimensional vêm do modelo do Watson e Crick. E aí, gente, eles ganharam o prêmio Nobel. Ah, Afonso, a Rosalind Franklin poderia ganhar o prêmio Nobel? Poderia. Ela já estava falecida, houve polêmica, não se sabe se foi preconceito, enfim. O fato de já falecida, não receber o prêmio, enfim, gente, polêmica. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Watson e Crick não descobriu a estrutura helicoidal e descobriu sim a estrutura tridimensional. Beleza, gente? Então vamos avançando aqui no nosso estudo sobre o DNA. Pessoal, o DNA é um polímero de nucleotídeo. Ei, se ele é um polímero, o que é o polímero, gente? Polímero é quando você tem uma molécula cheia de unidades, de tijolinhos, formando essa molécula. O conjunto de cada unidade dessa, certo? Forma uma molécula maior, que é um polímero. Se eu estou dizendo a vocês que o DNA é um polímero, então quem é o monômero? O nucleotídeo. Vamos estudar o nucleotídeo. Gente, não vai entender essa aula se vocês pararem aí. Não desiste, vem comigo, não desiste, não deixa eu sozinho nessa aqui. Agora é que o negócio começa para valer, beleza? Vamos entender. Aqui eu tenho um nucleotídeo, o conjunto de vários nucleotídeos, eu vou ter uma molécula maior que é o DNA, perfeito? Então o monômero do DNA, monômero é a unidade básica, é cada nucleotídeo desse. O monômero, nesse caso aí, é o nucleotídeo. Ok? Então, presta bem atenção. Fixa o que eu vou dizer a vocês. Aqui nós temos o nucleotídeo. Isso aqui, diante dos olhos de vocês, apresento para vocês o nucleotídeo. Gente, para ser nucleotídeo, tem que ter, vem, o fosfato, mais o açúcar do tipo pentose. Esse açúcar é chamado desoxirribose. Açúcar pentose, lá na aula de bioquímica, é um monossacarídeo com quantos carbonos? Penta. 5. Carbono 1, 2, 3 linhas, 4 linhas e carbono 5 linhas. Atenção aí, gente. Essa pentose, ela ainda está ligada a dois anéis aqui, que nós chamamos de base nitrogenada. Então, Afonso, tu está querendo me dizer que para ser nucleotídeo, todo nucleotídeo tem que ter grupo fosfato, mais um açúcar, pentose, que nós chamamos de desoxirribose no DNA, mais uma base nitrogenada. Perfeito. Atenção que no RNA, essa pentose aqui, ela é chamada de ribose. Assiste lá. A gente vai ter aula somente sobre diferenças entre DNA e RNA. Beleza? Só que o que acontece? Quando chega na base nitrogenada, existem diferentes tipos de base nitrogenada no DNA. São 4 tipos que vocês precisam conhecer e vão conhecer exatamente agora. Existem bases nitrogenadas, acompanha aqui, ó, púricas e bases pirimídicas. As bases púricas, quem são? São as que têm 2 anéis, elas são puras. Tem 2 anéis bonitinhos, são puras, certo? Púrica, A e G. A de adenina, G de guanina. Perfeito? Quem são as pirimídicas? C de citosina, T de timina e U de uracila. Observem que as piri só tem apenas um anel. Foi puro? 2 anéis. Você é puro, tem 2 anéis. Já a piri só tem um piri, só tem um.
Puro tem 2. Pire só tem 1, certo? C de citosina, T de timina, U de uracila. Atenção agora, gente. O DNA só vai ter A, G, C e T. A timina só vai ter no DNA. A uracila aqui, que é uma pirimídica, ela só vai estar presente no RNA. Cuidado com isso. Não existe DNA que tenha o U, que tenha a uracila. Certo? O DNA vai ter o T, a timina, mas nunca a uracila. E o restante todos vão estar presentes, logicamente, no DNA. Beleza? Essas diferenças, repito, eu vou estar lá no vídeo somente sobre diferenças entre DNA e RNA. Vamos para frente, pessoal. Entendidos agora o que é nucleotídeo, para ser nucleotídeo, grupo fosfato, pentose e base nitrogenada. Podendo ser esses tipos de base nitrogenada. Afonso, é muita informação. Ei, não desiste de mim não. Não desiste. Vamos embora. Pegar na mão de vocês aí. Presta atenção. Como é que a gente memoriza as púricas sendo adenina e guanina? É chato, Afonso. Como é que eu vou me familiarizar com isso? Primeiro, revisa bastante o assunto. Mas uma forma que a gente encontra com as maluquices da gente, aprendendo já também com outros professores, olha só. Pu, você bota pu de púricas e G e o A. Pulga. Quando vir na tua cabeça pulga, peraí, pulga. Pu de púrica e G e A são as púricas. Guanina e adenina são as púricas. O restante que vem é o quê? Pirimídica. Beleza? Então é uma forma da gente tentar mecanismo para memorizar isso aí. Ok? Entendido, gente? Finalizamos essa parte aqui. Já sabemos o que é um nucleotídeo. Perfeito. Eu só queria chamar a atenção ainda sobre nucleotídeo, para vocês entenderem isso aqui, ó. Presta atenção, isso aqui é um carbono 3 linhas, ó. A gente tem um carbono 1. Dá um zoom aí, gente. Eu fico preocupado às vezes se vocês estão enxergando bem. Olha só. Uma linha, carbono 2 linha, carbono 3 linhas, esse carbono aqui. Que tem essa hidroxila. Lembra lá da química? Hidroxila é o grupo OH. Carbono 4 linhas, 5 linhas. Ei, tu aí que está me assistindo, foca no carbono 5 linhas e nesse carbono 3 linhas, que tem essa hidroxila aqui. Foca no carbono 5 linhas e no carbono 3 linhas. Estou repetindo isso, para você poder entender isso aqui, ó. Certo? Então vem comigo agora, vamos entender a composição química e a estrutura do DNA. Presta atenção. Tá aqui, ó. A gente viu esses nucleotídeos aqui. Esses nucleotídeos, eles estão aqui, ó. Olha aqui, cada nucleotídeo desse. Nas fitas. Eles estão preenchendo tudo isso aqui. Lá nas duas fitas do DNA. Imagina essa fita aqui um pouco mais aberta para a gente poder entender melhor ela. Olha como é que eles vão estar dispostos aqui, posicionados nas duas fitas. Presta bem atenção. Nós temos aqui, ó. Sabemos que o nucleotídeo é ele aqui, ó. Fosfato, açúcar e base nitrogenada. Isso aqui é um nucleotídeo? Sim. Está aqui, ó. Fosfato, açúcar e a base nitrogenada. Temos esse nucleotídeo. Temos esse aqui, ó. Fosfato, açúcar, base nitrogenada. Fosfato, açúcar, base nitrogenada. Fosfato, açúcar, base nitrogenada. Todos os nucleotídeos estão aqui, ó. E na outra fita do mesmo jeito. Perfeito? Pessoal, presta bem atenção agora. Nós temos as duas fitas aqui com um conjunto de nucleotídeos, só que o que é que acontece? Existe aqui o que nós chamamos de antiparalelismo. As duas fitas aqui, elas são fitas antiparalelas. Certo? Está aqui, ó, fitas antiparalelas. Existe uma fita sense e uma fita antissense, ou antissenso, como eles colocam também. Que seria isso? Olha para cá, ó. Olha os fosfatos aqui, o açúcar e as bases. Olha como é que está essa, ó, as bases ao contrário, o açúcar ao contrário, ó, no sentido contrário, e o fosfato também. Então essa fita, enquanto está assim, essa está assim. Perfeito? E aí o que é que acontece, gente? Atenção, presta bem atenção. Esse antiparalelismo, ele é uma característica do DNA. Perfeito. Existe aqui, diante desse antiparalelismo também,
dois tipos de ligações. Existem as ligações que vão ligar, um tipo de ligação, melhor dizendo, que vão ligar um nucleotídeo a outro, aqui, e existe um tipo de ligação que vai ligar uma base nitrogenada a uma base nitrogenada do outro nucleotídeo na outra fita. Perfeito? Então as fitas, essa fita aqui se liga a essa fita aqui por pontes de hidrogênio. Esse é o tipo de ligação, essas pontilhadas aqui. Ok? Já aqui, ó, um nucleotídeo, esse aqui vai se ligar a esse a esse e esse a esse, por ligação do tipo fosfodiéster. Atenção, ligação fosfodiéster. O vestibular gosta muito disso, viu, gente? Enem, enfim. E aí, vamos entender as duas. A ligação fosfodiéster é essa que eu coloquei mais escura aqui, ó, gente. Dei uma colher de chá para vocês aqui, certo? Nas provas, dificilmente eles colocam assim, diferenciando. Eu fiz ela um pouquinho diferente, ó. Vejam que elas se destacam. Mas como é que a gente vai compreender ela lá na questão? É simples. Essa ligação fosfodiéster, olha para cá, olha para essa daqui. Ela vai ligar esse nucleotídeo a outro. Olha ela aqui de novo. Essa daqui vai ligar esse a esse aqui. E essa, esse a esse. Então, gente, a ligação fosfodiéster, olha para ela aqui, ó. Ela vai ligar o carbono 3', olha o carbono 3' aqui, certo? Desse nucleotídeo de cima, com o carbono, ó, com o fosfato e o carbono 5'. Então, fosfodiéster, porque o fosfato está no meio da história aqui, ó, da ligação. Então, ligação fosfodiéster, 3', fosfato, 5'. Olha ela aqui de novo. Ligação fosfodiéster vai ligar o carbono 3', fosfato, 5'. Sempre assim, ó. 3', olha aqui de novo. Fosfato, 5'. Deu para compreender, gente? Então, basicamente, a ligação fosfodiéster é isso. Já as pontes de hidrogênio, que são outros tipos de ligações, ligam as bases de uma fita com as bases da outra, pareadas. Então, Afonso, eu estou vendo aí, ó, que o A, onde tem A, paralelamente tem o T. Onde tem G, tem o C. Onde tem T, tem A, o contrário. E onde tem o C, tem o G. É sempre assim, pessoal. Sempre assim. A, onde tem A, tem T. Onde tem T, tem A. E vice-versa. Onde tem G, tem C. Onde tem C, tem G. Atenção agora. Como é que a gente memoriza isso? Eu bolei minha maluquice. De que forma? Gostei, cara. Tá aqui, ó. Gostei, cara. Água tônica. Gostei, cara. Água tônica. Certo? Deu para entender isso aí? É a forma como eu me familiarizei. Beleza? E aí observem as pontes de hidrogênio que sempre no gostei, cara é um elogio. Se é um elogio, tem que ser mais forte, tem que ter 3 ligações. Perfeito? Água tônica, só 2 ligações de hidrogênio, 2 pontes de hidrogênio. Então tá aqui, ó. Água tônica, 2 pontes de hidrogênio. Gostei, cara, 3 pontes de hidrogênio. Água tônica, 2 pontes e aqui 3. Perfeito, gente? Então já sabemos que há 2 tipos de ligações, pontes de hidrogênio ligando uma fita a outra, e o que liga um nucleotídeo ao outro já vai ser quem? A ligação, como eu disse, fosfodiéster. Pessoal, outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, justamente a chamada linha da vida, melhor dizendo, sentido da vida. O que é esse sentido da vida? Olha que coisa romântica. Vem comigo, não desiste não, dá pausa aí, vai tomar uma aguinha, mas volta, porque a gente precisa entender isso aqui, finalizar. Se parar aqui, já era, certo? O sentido da vida significa o seguinte, presta atenção. Vamos pegar essa fita aqui comigo, gente. Essa fita, o último carbono dela, quem é? Vou destacar aqui para vocês verem, dá o zoom aí, por favor, dá o zoom. É o carbono, olha o número 5, é o carbono 5'. É o carbono que está aqui na extremidade. Vamos ver lá na outra extremidade, lá embaixo, olha para cá agora. Quem é o último carbono lá? É o carbono 3' com a hidroxila. É esse carbono aqui, ó, com essa hidroxila. Vou circular ele para a gente não se perder.
Olha ele aqui, ó. Olha o círculo. Dá um zoom aí. Tu esquecesse de dar o zoom, foi? Dá o zoom. Então olha para esses dois círculos. 5 linhas aqui, vou botar bem grande, gente, fazer questão. Carbono 5 linhas aqui, e na outra extremidade, com a hidroxila lá, carbono 3 linhas. Vou botar bem grande aqui. Ei, se é antiparalelismo, se existe o antiparalelismo, a outra fita, com certeza, vai ser o contrário disso. Esse 3 linhas vai vir aqui para cima, e esse 5 linhas vai vir aqui para baixo. Vamos confirmar isso quimicamente. Bora, vem cá. Ó, vamos lá, pega a minha mão, bora-se embora. Ó, olha só aqui. Terminou no carbono 3 linhas. Ó a hidroxila aqui, ó, gente. Perfeito? E lá embaixo, terminou no 5 linhas. Aqui, ó, o círculozinho que eu estou fazendo, o carbono 5 linhas. Confirma, perfeito, Afonso. Então, o sentido da vida tem a ver com isso. O que seria isso? Vamos entender de uma vez por todas. O que é que tem a ver 5 linhas com 3 linhas? O sentido da vida vai ser sempre 5 linhas para 3 linhas. O DNA não é o conjunto de nucleotídeos? Quando essa fita se forma, o encaixe aqui dos nucleotídeos, eles foram se encaixando aqui, sempre no sentido 5 linhas para a extremidade 3 linhas. Então, olha, chegou um nucleotídeo aqui, veio, certo? Começou da extremidade 5 linhas. Depois veio outro nucleotídeo, se encaixou aqui. Depois veio outro, se encaixou aqui. Até ficar o último carbono sendo 3 linhas. Deu para entender? Por isso que o DNA se forma sempre de 5 para 3 linhas. Ok? Por isso que é o sentido da vida. DNA não é a molécula da vida? Olha que coisa romântica. Estou vendo aí as lágrimas de vocês. Vocês estão chorando nesse exato momento. Deu para entender, gente? Brincadeiras à parte. E aqui, olha só, pessoal. Por mais que esteja tudo, as moléculas aqui, a fita do lado ao contrário, cuidado. Aqui o que é que acontece? O primeiro passo é o quê? Descobrir onde está o 5 linhas. O 5 linhas não está aqui embaixo nessa fita e o 3 linhas não está aqui. O DNA começou a se encaixar os nucleotídeos aonde? A partir de 5 linhas. Então veio aqui, depois veio outro nucleotídeo, outro e assim vai, até ficar o carbono 3 linhas livre. Perfeito, gente? Então cuidado, ó. As bases aqui estão em sentidos opostos. Mas olha a direção da seta aqui. Essa direção da seta significa de 5 linhas para 3 linhas. Cuidado, muita gente confunde. Acha que essa seta daqui deveria estar para baixo. Não, o 5 linhas está aqui e 3 linhas para cá. Então a seta está para cima, que é o sentido da vida. O sentido da vida, repito, olha para cá. Sempre vai ser 5 linhas para 3 linhas. Vou botar aqui bem grande. Sentido da vida. Perfeito? Sentido da vida. E aí, gente, toda essa estrutura que eu estou apresentando a vocês aqui, nós temos esses nucleotídeos todos aqui, ó. Certo? Estão todos dispostos aqui. Ei, Afonso, eu estava pensando, a definição de gene, se gene é um pedacinho, ó, desse DNA, e esse DNA está cheio de nucleotídeos, o gene, na verdade, é uma porção do DNA contendo uma sequência de nucleotídeos. Eita, que coisa linda! Um conjunto de nucleotídeos, uma sequência de nucleotídeos, forma um código que caracteriza o gene. E esse código vai gerar, vai controlar a produção de uma determinada proteína. Maravilhoso isso! Perfeito, pessoal? Então, vamos agora para o próximo vídeo. E eu vou me afastar para vocês poderem bater e tirarem o print que vocês quiserem. Perfeito? Então, pessoal, bora lá finalizar a aula de hoje. Antes eu queria só colocar algumas observações em relação ao nucleotídeo. Gente, olha só. Existe, muitas vezes em questões, onde tem o fósforo aqui, ó, o ácido fosfórico, muitas vezes o P eles colocam ligado ao oxigênio. A presença desse oxigênio dá uma carga negativa aqui. Então toda molécula de DNA aqui ela tem carga negativa na região aqui do fósforo, certo? Do fosfato ou ácido fosfórico. Isso eu queria colocar para vocês. Outra questão que eu queria colocar é o seguinte, é que se caso não houver a presença do fosfato, certo? Tendo apenas a pentose com a base nitrogenada, nós temos essa estrutura como sendo chamada de nucleosídeo. Cuidado com isso. Nucleosídeo. Perfeito? Isso era outra questão que eu queria colocar para vocês. E
Existem também, outro ponto, outra observação, duas moléculas, ATP e GTP, que são consideradas nucleotídeos com 3-fosfato, trifosfato, mas são nucleotídeos, gente, especiais, que não conseguem formar macromoléculas aqui, como o DNA, como esses nucleotídeos. Então eles servem para quê, Afonso, se são especiais? São moléculas energéticas, vão fornecer energia para vários mecanismos dentro da célula. GTP e ATP que são produzidos lá no processo respiratório das mitocôndrias. Perfeito? Então era isso que eu queria colocar. Gente, regra de Chargaff. Chargaff foi um cara que disse que a quantidade de guanina é igual à quantidade de citosina. Eu gostei, cara. E a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina numa molécula de DNA. Certo? Aqui é água tônica, não esquece. E aí, pessoal, imagine, vamos exercitar um pouquinho aí. Uma questão trazendo assim, ó. 15% de timina numa molécula de DNA. Se timina é igual a adenina, quanto vai ter de adenina? 15%. Perfeito? Dando um total de quanto, gente? 30%. Falta quanto para 100%? 70%. Desses 70%, 35%, metade vai ser citosina, 35% citosina e 35%, a outra metade, vai ser guanina. Perfeito, gente? Então era esse outra regra, outro ponto, outra observação que eu queria passar para vocês. Cai muitas vezes nas questões, ok? Observem, só para finalizar, que sempre vai ser, gente, aqui no DNA, uma púrica, adenina, ligando a timina, que é uma pirimídica. Sempre vai ser púrica com pirimídica aqui, certo? Ligando na molécula. Beleza, gente? A gente finaliza essa aula de hoje. Gostaria que vocês curtissem aí, gente. Comenta, pessoal. Eu fico doido para saber se realmente eu estou ensinando e passando o conteúdo conforme vocês desejam, enfim. Então, se inscrevam também para assistir mais videoaulas. Aqui a gente finaliza a aula. Um abraço a todos e bons estudos, pessoal.